Olá, meu nome é Alex Miller, sou empresário da Minilife. Venho através desse vídeo apresentar para vocês um novo plano de compensação da Minilife. Esse é um treinamento baseado no nosso novo plano de marketing que inicia em fevereiro de 2016. E falando um pouco sobre esse nosso novo plano, qual que é a diferença dele para o plano atual? Esse novo plano foi desenhado por Dan Jensen a pedido de Jorge Vergara, o presidente e fundador, porque em 25 anos de história, a Minilife nunca mexeu no plano de marketing dela. Porém, com o passar dos anos, apesar de ser um plano extremamente excelente em ganhos e pagamentos, se tornou um pouco obsoleto e com isso foi revolucionado. Agora ele apresenta novas ferramentas, muito mais competitivo e se tornou, sem dúvidas, o plano que mais paga no mercado. O segredo está aqui. O nosso novo plano ele é baseado em comportamentos. As pessoas que realmente trabalham vão ganhar muito dinheiro com esse negócio. Primeiro comportamento que é avaliado é a venda no varejo. Se você é uma pessoa que gosta de vendas, bem-vindo. Nós te oferecemos 100% de lucro a partir de 2016 agora. Afiliar. Pessoas são voltadas a recrutamento e formação de equipes. Teremos bônus excelentes para isso. E para líderes de organizações que desenvolvem grandes líderes vão ganhar prêmios excelentes também. E além do mais, teremos bonificações para a retenção. Esses são 5 comportamentos de ouro que nós temos nesse projeto. E começando aqui com uma simulação de ganhos. Visualize isso onde você pode chegar com esse novo plano da Minilife. Como que esse é um treinamento voltado para você que está desenvolvendo um negócio ou que já deseja ingressar profissionalmente no negócio, todo mundo que é líder nessa empresa faz no mínimo 2.400 pontos de volume pessoal no mês. Isso convertido em produto, uma média de 40 produtos, ok? Quem consome produto, quem faz vendas, quem tem uma organização que serve degustações, naturalmente faz um volume superior a 2.400 pontos mensais. Se você cadastra uma pessoa que pontua 2.400 pontos, a sua comissão está aí. Do seu primeiro nível você ganha 10%, seria R$200. Imagine isso, se você cadastra 10 líderes que trabalham nessa empresa que façam um volume mensal de 2.400 pontos, estamos falando de um retorno de R$2.000 somente de 10 pessoas. E se essas 10 convidam outras lideranças? 10 pessoas que convidam 10 são 100 pessoas trabalhando. E isso já te geraria um volume, pegando 8% do seu segundo nível, de R$16.000, um total de 18.000 no mês. Se seu terceiro nível faz o mesmo, 2.400 pontos, 100 pessoas que convidam outras 10, seriam 1.110 pessoas. E como você ganha 4% do terceiro nível, daria um total de 98.000 no mês. Mas não para por aqui. A grande loucura vem que nesse novo plano da Minilife nós recebemos bonificações a níveis infinitos. A partir do quarto nível nós ganhamos de 2 a 5%. Agora vamos explicar em detalhes como funciona isso, ok? Primeiramente sobre o nosso plano de carreira. Nesse plano novo nós temos uma evolução natural. Temos os famosos Baby Steps, que é o passo a passo. Através de uma ferramenta chamada calculadora que está disponível na área de empresários, você tem como visualizar o que te falta para poder seguir um passinho a mais. Por exemplo, todo mundo inicia nessa empresa como bronze. Atingindo um determinado requisito, você passa a ser um bronze Premier, depois Elite, depois bronze Supreme. Aí você entra na segunda categoria, na segunda fase, que é de prata. Prata Premier, Elite Supreme. Depois vem Ouro, Ouro Premier, Elite Supreme, Diamante Premier, Elite Supreme e Duplo Diamante e Triplo Diamante, que é a nossa maior categoria. Lembre sempre dessa sigla, PES, Premier, Elite Supreme. E aí fica fácil de saber qual que é o seu próximo nível. Vamos lá. Alguns termos gerais para entrarmos no novo plano. Primeiro, pontos pessoais, PP. Significa o volume de compras que você faz no seu nome, no seu código. Tudo aquilo que você comprar na empresa pelo site, pelo telemarketing ou na loja, você vai somar com compras pessoais. Pontos de grupo somam o volume de compras das suas redes bronze, dos pratas Premier e prata Elite, ok? Não considera a partir do prata Supreme ou nível superior. Pontos de linha descendente, ao contrário, já soma todo o volume da sua organização como um todo. Temos aí a linha ativa, que eu vou estar explicando aqui agora. Nível de carreira é o seu título e nível de pagamento
é o nível que você vai estar recebendo de acordo com a sua qualificação no mês. O que é uma linha? Um conceito básico. Uma linha é quando você cadastra uma pessoa, essa pessoa cadastra outra, cadastra outra, cadastra outra. Se tudo que está ali é uma linha sua. Se um está abaixo do outro, uma linha. Quando você cadastra uma nova pessoa, você cadastra uma nova perna, uma nova lateralidade, é outra linha. E assim sucessivamente. Você cadastra outra perna, outra linha. Outra linha. Nós vamos trabalhar agora esse conceito de 4 linhas inicialmente. Porém, nosso foco é que você tenha no mínimo 10 líderes contigo. O que é uma linha ativa nesse projeto OmniLife? Uma linha ativa é quando alguém, independente da profundidade, se é seu primeiro, segundo ou terceiro nível, alguém naquela perna que faça no mínimo 300 pontos pessoais no mês. 300 pontos pessoais são uma média de 5 a 6 produtos. A gente consome isso, ok? Isso faz com que uma linha se torne ativa. Olha esse outro exemplo. Se você cadastra uma pessoa que cadastra outra, mas uma faz 150 pontos, a outra 104, a outra 200. O volume total do grupo somou 454 pontos, ok? Mas lembre-se, isso não é uma linha ativa, porque para ativar a linha, alguém tem que fazer no mínimo 300 pontos pessoais. Lembre-se desse conceito de linha ativa, porque ele vai ser fundamental para você crescer na empresa. Qual que é a diferença entre o ponto de grupo e ponto de linha descendente? Às vezes pode gerar dúvidas. Ponto de grupo soma o volume de compra das suas categorias bronze, dos pratas Premier e prata Elite. Não soma dos pratas Supreme e superior. Já o ponto de linha descendente, como você pode ver no exemplo, soma todo o volume da sua organização, como em modo geral. Agora, como faz para você se qualificar os níveis? Veja como que é simples. A primeira fase é a fase básica, para quem está iniciando no negócio. Comprou 300 pontos, você se tornou um bronze ativo. Qual é o primeiro comportamento que você vai ser avaliado nessa empresa? Está escrito varejo e recrutamento. Basicamente isso. Como que eu me torno um bronze Premier? Tenho que fazer no mês no mínimo 300 pontos pessoais e cadastrar uma linha ativa. Recordo que é uma linha ativa, alguém que faça 300 pontos. Feito isso, me tornei um bronze Premier. Para passar ao nível seguinte, bronze Elite, tenho que fazer no mês um volume de 500 pontos e 1.500 pontos de volume de grupo, tendo uma linha ativa. Pode ser uma única pessoa que compre 1.500 pontos, 2.000 pontos no mês, ou pode ser várias pessoas comprando. E o volume total tem que dar 1.500 pontos. Muito básico. Para se tornar um bronze Supreme, requisito 800 pontos pessoais no mês, 2.000 pontos de grupo e 3 linhas ativas. 3 pernas com o volume total de 2.000 pontos. Em cada linha, ao menos uma pessoa fazendo 300 pontos pessoais. Básico. Por quê? Esse plano ele te ensina, para quem nunca trabalhou com marketing, até o mais experiente, a como pegar uma pessoa que está iniciando e dando a direção, o caminho para ela poder começar a construir uma organização. Por exemplo, quando você chega nessa categoria do bronze Supreme, você já tem pessoas cadastradas. E aí você já está habilitado a passar para a próxima fase, que é a fase de formadores de equipe. Para se tornar um prata Premier, o seu volume no mês tem que ser de 1.200 pontos pessoais, 4.000 pontos de volume de grupo. E é necessário ter 4 linhas ativas, sendo que 2 sejam linhas ativas com 300 pontos apenas e outras 2 linhas que sejam bronze Premier. O que é um bronze Premier? Uma pessoa que compra 300 pontos e cadastra outra que compra 300 pontos. Por isso que nessa categoria agora vocês podem observar que não somente requer um comportamento de venda e afiliado. Agora já está começando a formar equipe e você começa a trabalhar também a retenção. Próximo passo. Você tem que fazer 1.500 pontos pessoais, 7.000 de volume de grupos. E aí você se torna um prata Elite. 4 linhas, sendo 2 bronze Premier e 2 bronze Elite. Básico também, mas já começa a consolidar uma base, certo? E chegamos aqui no nível de prata Supreme. Eu quero que você preste bastante atenção, porque o prata Supreme é a porta de entrada e o primeiro passo para uma carreira de muito sucesso nessa empresa a partir de agora.
Um Prata Supreme, ele faz um volume pessoal de 2.400 pontos no mês. E ele faz um volume de 10.000 pontos de grupo, sendo que ele tem 4 linhas ativas. Em cada uma dessas linhas você tem que ter ao menos um Bronze Elite. Lembrando que é um Bronze Elite, uma pessoa que compra 500 pontos pessoais e tem um volume de 1.500 pontos de grupo. Feito isso, você atingiu a categoria de Prata Supreme. E só por chegar aí nessa categoria, a empresa te paga um prêmio em dinheiro que eu vou falar daqui a pouco. Um prêmio de $500. Quando você chegou no nível de Prata Supreme, você já está com uma organização, você já está formando lideranças. E aí entra na categoria fase 3, que é de geração de líderes. Ou o comportamento que ali está sendo requisitado é isso: liderança, formar equipe, reter pessoas, afiliar e vendas. Observe que o volume de pontos pessoais e pontos de grupo, a partir da categoria de Prata Supreme, ele não altera mais, permanece fixo. A única coisa que vai alterar a partir de agora é o ponto de linha descendente, que é o montante, o volume total da sua organização. Para virar um ouro Premier, o que eu preciso? Ter 2 linhas Prata Premier e 2 linhas Bronze Supreme. Feito isso, cumprir com os requisitos, me torno um ouro Premier. Talvez você esteja se perguntando qual é a vantagem de subir de nível em nível. Cada nível que você sobe é um percentual a mais que você vai ganhar da sua organização. Vou apresentar daqui a pouco. Para me tornar um ouro Elite, 2.400 pontos pessoais, 10.000 de volume de grupo, 34.000 pontos de linha descendente, de volume total. E a minha base tem que ter no mínimo 2 Prata Supreme e 2 Pratas Elites. Para chegar na categoria de Ouro Supreme, 2.400 pontos pessoais, 10.000 de grupo, 80.000 pontos de linha descendente. Tenho que ter 2 linhas que seja um Ouro Elite e tenho que ter 2 linhas de Ouro Supreme. Perdão, Ouro Premier. Ok? E a partir daqui, você já entra na categoria de Diamantes. Diamante tem que ter 2.400 pontos pessoais, 10.000 de grupo, 200.000 pontos de linha descendente. Requisito: 3 linhas de Prata Supreme e 2 linhas com Ouro Elite. Daqui em diante, observe, a única coisa que vai mudar é o número de linhas e também as categorias das suas bases, porque para crescer nesse projeto OmniLife, você tem que auxiliar as pessoas a crescer junto com você. Um requisito, um detalhe interessantíssimo, é que essas pessoas não precisam ser cadastradas diretas a você. Lembre-se disso. Pode ser uma pessoa que você cadastrou, que cadastrou outra, que cadastrou outra. Se ela faz parte de uma linha sua, independente da profundidade, ela começa a trabalhar e ela te habilita você a subir de níveis nessa empresa. Isso tira aquelas travas, as pessoas que iniciam, que às vezes param, às vezes fazem um negócio mais ou menos. E nesse novo plano você tem que focar em trabalhar com aquelas pessoas que realmente querem trabalhar, independente da profundidade. Porque ela crescendo e subindo de níveis, ela te habilita você a subir a níveis superiores também. Observe, duplo diamante. E chegamos aqui no triplo diamante, que é a nossa maior categoria. Para ser um triplo diamante, lembre-se disso, você precisa ter 10 lideranças. O seu volume de pontos pessoais permanece o mesmo, 2.400 pontos, 10.000 de grupo, 50 milhões de pontos de linha descendente. Pode parecer muito, mas isso aqui é natural. De acordo com o que você vai galgando novos níveis, esse volume de linha descendente vai crescendo de forma muito rápida. Vou falar dos ganhos. Como geramos renda nesse novo projeto? Esse material do plano de compensação está disponível na área de empresários para você poder depois analisar com base, com calma e ir estruturando a sua organização para saber como avançar a cada nível. Lembre-se sempre de utilizar a ferramenta calculadora. Gravaremos um vídeo explicando como você usar essa ferramenta para poder saber como passar os níveis seguintes. Vamos falar dos ganhos. E primeira coisa, lembre-se que tudo isso acontece se você usa o produto e se você compartilha os resultados com verdade. Nessa empresa nós prezamos muito por ética e transparência. O consumo do produto é fundamental se você quer ter sucesso nesse negócio. Vamos falar das 7 formas de ganho que a empresa oferece hoje. A primeira, venda de produto. Da segunda,
a sétima forma é para formação de equipes. Qual que é o benefício de uma pessoa que é focada em varejo nesse novo plano? Nós temos uma escala de desconto móvel, que todo dia 1º ao dia 30, o volume de pontos que você faz no mês, ele é acumulativo. Tudo que você comprar, soma para você e aumenta o seu desconto. Vou dar um exemplo. No primeiro dia do mês, todos nós somos 20% de desconto. Supondo que no primeiro dia do mês você comprou 2.000 pontos de produto. Observe ali na tabela, você já vai ter 30% de desconto na sua primeira compra. E aí no dia 10, dia 15, você comprou outros 2.000 pontos, chegou aos 40% de desconto. E no fim do mês, comprou mais 1.000 pontos, atingiu 5.000 pontos, 50% de desconto. 50% de desconto significa 100% de lucro, ok? Nós temos um detalhe nessa escala de desconto móvel, que a empresa, quando você fecha o mês, ela vai avaliar qual que foi o seu maior desconto atingido naquele mês e ela te reembolsa todas as compras anteriores com base nesse maior desconto. Nesse exemplo que eu acabei de citar agora, a sua primeira compra foi com 30%, porém você fechou o mês com 50%. Esses outros 20% a empresa te deposita como bônus em dinheiro para você utilizar para novas compras. Se você na sua segunda compra tinha 40%, vai ser reembolsado por 10% a mais. Então, esse prêmio ele incentiva muito o volume de compras. Para uma pessoa que inicia no projeto, no primeiro dia ela já pode comprar seus 5.000 pontos e já ter os 50% de desconto. E qual é o objetivo? Que ela venda os produtos durante o mês, no mês seguinte volte a comprar o produto. O segredo está em encher o estoque e esvaziar o estoque, não acumular produtos. Agora, tem aquele perfil de pessoas que às vezes não tem o capital para investimento, mas dessa maneira elas também não são prejudicadas com esse novo plano. Por quê? Se você inicia no projeto, não tem dinheiro para comprar muito, mas compra 500 pontos, você tem 20%. Na semana seguinte, compra 1.500 pontos, 1.000 pontos, você passa para 25%. E lembrando que você vai ser reembolsado com base no maior desconto ao final do mês. Para poder incrementar ainda mais as nossas vendas, podemos contar com duas novas ferramentas nesse ano de 2016. A primeira vai se chamar OmniPass, que é muito similar a um sistema de quilômetro de vantagem que hoje muitos postos de gasolina oferecem. O seu cliente vai comprar os produtos da empresa OmniLife, ele vai acumular pontos que podem ser convertidos em premiações, como tablet, celular, smartphone, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, viagens. Aqueles clientes que mais compram serão convidados a viagens internacionais pela empresa OmniLife com todos os gastos pagos. Esses são apenas alguns benefícios que vão ter no OmniPass. E isso, com certeza, faz com que aumente a fidelidade do seu cliente e o volume de compras dele. Esse sistema de OmniPass já está vigente em outros países da América Latina, como o México, tem dado resultado fantástico porque incentiva a pessoa sempre a comprar um pouco mais e a compartilhar com as pessoas os produtos, aumentando assim suas vendas. E a segunda ferramenta que vai dar início em 2016 também é o sistema de entrega do produto ao cliente consumidor final. Hoje, se um cliente quer comprar o produto da OmniLife, só tem como se ele se cadastra como distribuidor ou se ele compra de um representante. Essa é a única maneira. Agora, nós vamos ter a possibilidade do seu cliente comprar pelo site, pelo telemarketing ou diretamente na nossa loja, só que ele vai comprar ao preço público, que é o preço de venda. E para comprar direto da empresa, tem que ser indicado por alguém que já é representante da OmniLife. E a OmniLife se encarrega de entregar o produto ao seu cliente e a sua comissão, que é a diferença entre o seu desconto e o preço da venda, é depositado na sua conta bancária. Fantástico, não é mesmo? Imagine que você mora em São Paulo e tem um cliente no Rio de Janeiro que quer comprar o produto. Você vai cadastrar ele na empresa como um cliente, ele compra da OmniLife, o produto chega na casa dele e a empresa se encarrega de toda a logística, de toda a parte de entrega do produto e a comissão é depositada na sua conta. Pensa, visualiza o banco de dados que você pode montar de clientes. Quantas centenas de clientes você pode cadastrar na empresa para poder atender elas desse meio, através desse novo projeto. Isso vai revolucionar porque vai aumentar consideravelmente nossas vendas. Bom, vamos falar da segunda forma de ganho, que é o reembolso por nível.
Como eu disse no princípio, cada vez que você incrementa o seu nível na empresa, maior vai ser sua comissão. Esse reembolso por nível são ganhos fixos que nós temos de rede. Um exemplo, um bronze Premier ganha 5% da sua primeira linha, do seu primeiro nível. Quando ele se torna bronze Elite, 7%. Como o bronze Supreme já ganha 9% dos diretos, 5% do segundo nível. A partir do prata, já é ganho fixo de 10% dos diretos, 6% do segundo nível, como o prata Elite 7% e como o prata Supreme 8%. Vamos falar com base no prata Supreme, que é onde todos vão chegar. Todo mundo que trabalha com rede tem no mínimo uma categoria prata Supreme. Então, tenha isso em mente. A OmniLife nos paga hoje 10% dos seus diretos, 8% do segundo nível, 4% do terceiro nível. Esses ganhos são fixos. A partir do prata Supreme, sempre você vai ter esse ganho. Temos a terceira forma de ganho, que é o reembolso por início rápido. O que seria isso? Quando você cadastrar um novo distribuidor na OmniLife, durante os primeiros 90 dias dele no negócio, a empresa vai te pagar um percentual de 10% a mais de bônus sobre todo o volume de compra dele. O incentivo aqui é que você melhore o seu acompanhamento. Imagine isso, eu como Prata Supreme cadastro um novo distribuidor, já ganho 10% fixo e 10% a mais de bônus. Estamos falando em 20% sobre todas as compras desse seu novo direto. Dá para imaginar o que acontece se essa pessoa que você cadastra é focada em vendas e ela compra logo seus 5.000 pontos de produto? 5.000 pontos, estamos falando de aproximadamente um investimento de R$6.000 em dinheiro. E se você ganha 20% disso, são R$1.200 de comissão no seu bolso. O que você vai fazer com um novo distribuidor que acaba de investir em 5.000 pontos de produto, que é uma média de 100 produtos? Foque em ensinar essa pessoa como fazer o varejo, como vender o produto e, obviamente, que chegando ao final do mês, ela tendo esse retorno financeiro e vendo que os produtos se vendem muito fácil, ela vai voltar a comprar 5.000 pontos no próximo mês e aí está novamente garantido mais R$1.200 de comissão no seu bolso. Esse incentivo do bônus de início rápido vai ajudar com que todas as pessoas que trabalham seriamente com acompanhamento tenham ganhos impressionantes a partir dos primeiros dias no projeto da OmniLife. Ok? Ficou claro isso? De 10% a 20% de comissão dos seus novos cadastrados. A quarta forma de ganho se chama reembolso por formador de equipe. Lembre que um formador de equipe é aquela pessoa que chegou na categoria de prata, que já está começando a desenvolver uma rede. E aí a OmniLife vai te pagar um percentual de 2% que vai do quarto nível dela ao infinito, até surgir um prata supreme ou nível superior. O incentivo desse bônus é que você chegue no solo rochoso. Sabemos que a construção de um arranha-céu não é feita com base na terra fofa, não. É cavado com picareta, com escavadeira, com retroescavadeira, até chegar no solo rochoso, solo firme, que é onde enraiza o seu negócio. Da mesma maneira, esse bônus ele serve para isso, te ensinar a desenvolver sua organização a partir do quarto nível, que é onde ela se consolida. Ele não vai te pagar esse percentual de 2% a partir do quarto nível da sua base mais forte, porque nós queremos evitar nesse bônus um mal conhecido como pata de elefante, que é quando você desenvolve apenas uma única base forte, sólida, que traz um retorno financeiro bom e você fica somente dependendo dela para os seus ganhos. Nada disso. Nesse bônus, você é pago por desenvolver novas categorias de lideranças. Um Prata Premier surgindo na sua equipe, aí está o resultado nesse exemplo. Você ganha 2% a partir do quarto nível dele, até surgir um Prata Supreme superior. Ou seja, já ganha 10% dos diretos, 8% do segundo nível, 4% do terceiro e 2% do quarto nível em diante. Seguindo aqui, nessa base não tem nenhum Prata Premier nem Prata Elite, então você não ganharia esse bônus a partir do quarto nível. Nesse outro exemplo já temos um Prata Elite no terceiro nível e já te habilita esses ganhos de 2% do quarto nível até encontrar um Prata Supremo superior. E no último exemplo, você tem um Prata Supreme e seus ganhos já não são pagos a partir dessa categoria, certo? Ficou claro? 2% até encontrar um Prata Supreme, que seria exatamente o solo rochoso do seu negócio. Entendemos que um Prata Supreme
já é uma pessoa que se tornou um líder, uma pessoa que começa a desenvolver uma organização, que está ativa no negócio, e ela sim é uma base sólida no seu projeto. Esse bônus formador de equipe vai te ensinar a isso. Você sempre encontrar um solo rochoso, um prato supreme ou superior. E qual que seria a vantagem então de ter várias bases fortes? Está aqui a cereja do bolo. A quinta forma de ganho se chama reembolso por geração de líderes. E esse faz toda a diferença no nosso negócio, no nosso projeto. Essa quinta forma de ganho faz com que nosso plano de marketing seja o que mais paga da história do multinível. Recapitulando, nós já temos fixos 10% sobre os diretos, 8% do segundo nível, 4% do terceiro nível. Esse bônus de reembolso por geração, eu sendo ouro, premier ou superior, ganho um percentual sobre as minhas gerações de líderes. Um prata supremo superior é uma liderança. Então, se eu desenvolvo um líder e até surgir outro líder na minha organização, 5, 6, 10, 20 níveis de profundidade, enfim, todo esse volume de compra soma como minha primeira geração. O meu segundo líder, no caso do exemplo ali, um Ouro Elite, dele até surgir outra liderança, tudo isso faz parte da minha segunda geração de líderes. O terceiro ali, Ouro Supreme, o superior, é minha terceira geração de líder e eu ganho dele ao infinito até surgir outra geração de líder. Olha que loucura esse bônus. Você pode ganhar níveis infinitos e gerações de líderes. Nesse segundo exemplo, tem um direto meu que é um diamante premier. E eu vou receber o percentual de acordo com o meu nível sobre toda a geração dele até surgir outra geração. Ali, nesse exemplo, tem duas linhas dele que se tornaram líderes. Um prata supreme e um ouro elite. Os dois são minha segunda geração de líder. No terceiro exemplo, um prata supreme na terceira geração, no terceiro nível, me libera o ganho até surgir outro líder na profundidade. Pessoal, nós recebemos 6 gerações de liderança com esse bônus. Estamos falando de 20, 30, 50, 100 níveis de profundidade ou mais. Isso daqui faz toda a diferença. Quanto que você ganha por geração? Sendo um Ouro Premier, 3% da sua primeira geração. Ouro Elite, 3% da primeira geração, mais 3% da segunda geração. Como Ouro Supreme, 3% da primeira geração, 4% da segunda geração, 3% da terceira. Olha que loucura isso. Como Diamante, você pega 4 gerações de líder. Como Diamante Elite, 5 gerações. E a partir do Diamante Supremo, você recebe 6 gerações de liderança. É muito dinheiro. Um triplo diamante ganha 3% da primeira geração, 5% da segunda, da terceira, da quarta, da quinta e da sexta. Nós temos hoje um casal de diamantes conhecidos mundialmente, que é Irma Ruiz e Antônio Ramírez, que nessa qualificação de triplo diamante incrementaram os ganhos de $750 mil para $1.600.000 mensais, por conta dessas qualificações de geração. Porque até então os ganhos iam até 6 níveis de profundidade e agora são profundidades infinitas. A sexta forma de ganho está na geração de diamantes. Além de todo esse bônus que vocês acabaram de ver de lideranças, toda vez que surgir um diamante na sua equipe, a Minilife te paga um percentual sobre toda a organização desse diamante, até surgir um outro diamante na profundidade dele. Para receber esse prêmio, você tem que ser um duplo diamante no mínimo. E olha o resultado. Você tem como pegar 0,5% da sua primeira geração de diamantes como um duplo diamante supremo. Você pega 1% da sua primeira geração de diamante, 0,5% da segunda geração de diamante e como triplo diamante 1% de 3 gerações de diamantes. Dá para imaginar que no Brasil nós temos 200 milhões de habitantes. Nós chegaremos em breve a 10 milhões de distribuidores cadastrados. Não temos nenhum diamante no momento no Brasil ainda, por enquanto. Com esse novo plano, nós vamos chegar a números exorbitantes de pessoas cadastradas no Brasil, de diamantes, e temos hoje o privilégio de ser pioneiros no mercado. Você está sendo convidado a fazer parte dessa história e visualize o que vai acontecer com o seu cheque, com os seus ganhos. A última forma de ganho nesse novo plano se chama reembolso por avanço de nível superior. É aquele que eu comentei dos $500. Você iniciou na empresa, atingiu o nível de prata supremo.
ganhe um prêmio de $500 em dinheiro. Escute, isso não faz parte, isso não é um bônus, isso faz parte do plano de compensação da empresa. Toda vez que alguém da sua rede atingir um nível de Prata Supreme, ele ganha $500. E não para por aí, porque a empresa paga $500 para ele e $500 para o patrocinador que for Prata Supreme ou superior. Isso significa que cada pessoa que você ajudar da sua rede atingir um nível de Prata Supreme, ela ganha $500 e você também ganha por isso. E não precisa ser um direto seu, pode ser infinito na profundidade. Se não tiver um Prata Supreme entre você e essa pessoa, os dois ganham $500. Pelo que vocês viram, em Prata Supreme, basta a pessoa ter 4 bases de Bronze Elite. O que é um Bronze Elite? Uma pessoa que compra 500 pontos pessoais no mês e tem uma rede fazendo 1.500 pontos de compra no mês. Dá para formar quantos Pratas Supreme por mês na sua organização? Tudo depende da sua intensidade de trabalho, mas é uma loucura isso. Imagine só gerar que seja no mínimo 4 Pratas Supreme por mês na sua organização. Estamos falando em $2.000 de bônus, fora os seus ganhos de rede, fora as outras 6 formas de ganho que a empresa te oferece. Esse é o fechamento da nossa apresentação desse treinamento. Foi bem conciso, bem direto, mas é muito amplo. Tenha em mente que nós estamos num momento de revolução da história do marketing multinível. Nunca houve uma empresa que pagasse níveis infinitos. Nós temos hoje a certeza que a partir de 2016 teremos muitos cheques superiores a $1 milhão mensais. Algo nunca visto antes na história do multinível. E esses primeiros cheques surgirão de brasileiros cadastrados na empresa OmniLife e outras pessoas do mundo OmniLife. Está convidado a fazer parte desse projeto, dessa empresa. Se você ainda não é cadastrado, converse com quem te apresentou esse plano agora. Se cadastre imediatamente, comece a fazer história conosco a partir de hoje, ok? Caso contrário, se não tem um apresentador, entre em contato conosco que te daremos todo o respaldo para você poder crescer seu negócio independente. Muito sucesso! Meu nome é Alex Miller e encerramos por aqui esse treinamento. Um abraço!